Olá, venho aqui nessa sexta-feira dar o meu bom dia aqui da minha poltrona da sabedoria e compartilhar pérolas de sabedoria neste dia abençoado. Compartilhar meus pensamentos, né? Afinal de contas, se eu não compartilhar, quem vai ficar sabendo das loucuras que passam dentro da minha cabeça? Então, tenho pensado, né? Eu gosto de ficar pensando, fico pensando e falo assim: vou compartilhar esse pensamento inútil. Mas é um pensamento, né? Vai que te ajuda a entender alguma coisinha que você ainda não entendeu. Então, olha só. O que eu tenho visto hoje, né, a partir do meu feed do Instagram, são as pessoas querendo poderes de realização. A pessoa entra na bruxaria, entra pelos caminhos místicos porque está afim de poder de realização. Tem mal nenhum nisso. Mas isso é o comecinho do novelo. Esse aí é a pontinha do novelo que a gente vai precisar desenrolar. E não é à toa que a primeira carta do tarô é o mago, né? A primeira carta dos arcanos maiores do tarô é o mago, que mostra uma ideia do que é a bruxaria. O que é um mago, né? Qual é a ideia que a gente tem de um mago? É um ser humano com poder realizador, com capacidade de realizar aqui na Terra. Mas o mago, ele é só a primeira carta de um processo de 21 passos. 22, na verdade. Porque temos aí uma carta que não tem número, que fica transitando pelo tarô, mudando de posição, que é livre, né? Mas é isso. O desejo e a ideia, né, de que o mago é uma pessoa que tem capacidade de realização, ela é só o primeiro ponto dessa estrada. Ela não é o ponto final. Ela é o primeiro passo de uma caminhada que começa no indivíduo e termina numa carta que se chama O Mundo. Olha só. Para se pensar. Então a gente começa a trilhar esse caminho por questões pessoais, por conta dos nossos desejos pessoais, da nossa vontade de realizar algo que vem de um vazio que a gente tem dentro da gente, um vazio existencial que eu preciso expressar. Eu preciso expressar na Terra esse vazio que está dentro de mim. E é por isso que eu começo a trilhar esse caminho. É por isso que eu começo a estudar a bruxaria, achando que isso vai me trazer algum poder. Achando que isso vai, de alguma forma, silenciar esse vazio, preencher esse vazio. E aí abram seus olhos, porque o que a gente mais tem hoje nessa internet são pessoas querendo se aproveitar disso. Os influenciadores místicos, os bruxões que estão aí vendendo cursos, eles estão querendo se aproveitar disso, dessa necessidade genuína que a gente tem de preencher esse vazio. Mas pouquíssimas pessoas vão lhe dizer e vão lhe ensinar o caminho para se preencher esse vazio. Até porque esse caminho a gente trilha sozinho. A gente pode ter, e é fundamental que tenhamos,
guias, né? O que a palavra sugere é pessoas que vão nos dar indicações. Indicações, isso é um guia. Ele fala, ó, vai por ali. Ah, se você quiser chegar lá, pega esse atalho aqui, porque se você for por aquele outro, tá cheio de pedra, cheio de buraco naquele caminho. Não, vem por aqui, que eu já trilhei, né? Importante que essa pessoa já tenha trilhado, né? Não adianta pegar um guia que não tenha nunca feito aquele percurso, né? Importante que a gente pegue alguém que já fez aquele percurso mais de uma vez, de preferência alguém que já tenha ajudado outras pessoas a fazer aquele percurso, né? Mas normalmente essas pessoas não são pessoas que você vai encontrar nas redes sociais. Infelizmente, essas pessoas, elas têm uma dificuldade de se colocar da maneira que esses falsos guias se colocam. Infelizmente, as pessoas perdidas, elas acham que é mais fácil jogar esse caô. Então eu costumo dizer, é cego guiando cego. É isso que a gente vê. E aí não se chega a muito lugar, né? Pra gente chegar a algum lugar, a gente tem que ter alguém que tenha olhos para nos conduzir. Mas infelizmente, essas pessoas cegas, essas pessoas inexperientes, elas reluzem como ouro, né? Infelizmente, o que tem sucesso nas mídias sociais é aquela pessoa que tem um bom marketing. E marketing é marketing, não é desenvolvimento espiritual, né? Infelizmente, as pessoas que têm desenvolvimento espiritual, as pessoas que têm capacidade espiritual, muitas vezes não têm o carisma e a capacidade de marketing que as pessoas que não têm capacidade espiritual, desenvolvimento espiritual têm. Então a gente fica à mercê da sorte, né? Nesse caminho. Quando eu comecei a estudar espiritualidade, graças a Deus, não tinha internet. Então eu tive que ir para os livros, e livros antigos, porque também os livros novos que chegaram a mim na época e que estavam sendo produzidos, eles não eram livros muito profundos. E eu tive a sorte de ter pais que leram livros de gente grande. Então eu tive na minha biblioteca um arsenal de guerra, coisa assim fina, para iniciados. Livros que tinham a concepção do que é a iniciação, do que é o processo de desenvolvimento iniciático, né? Porque, como eu mencionei, né, eu estou usando o tarô como uma metáfora do processo iniciático, que é isso que a gente busca, na verdade. Quando a gente entra na bruxaria, quando a nossa mente começa a desejar esse caminho místico, o que a gente está buscando é o caminho iniciático, que começa no meu desejo, começa na minha vontade de mudar a minha realidade, de conquistar coisas, e termina na realização que é da grande conquista, que é a compreensão e a iluminação, que nós não vamos alcançar nessa vida, né? Mas nós vamos dar alguns passos, porque a iniciação é um processo que só termina na ascensão, a qual estamos muito longe, que fique claro. Porque podemos aprender
feitiços, conjuros, magias infinitas para manipular o quê? As forças da natureza. Agora vamos pensar no planeta Terra, não estou nem falando do cosmos, tá? Vamos pensar só no planeta Terra. Eu, como indivíduo, vou ser capaz de manipular digamos assim, a quantidade de energia da natureza que eu sou capaz de manipular. Vamos dizer que eu quero que pare de chover, tá? Eu quero controlar o clima. E eu quero que pare de chover e faça um sol. Como é que é a minha intenção, como indivíduo, pequenininho aqui, em comparação com essa força da natureza que gerou uma frente fria, que trouxe aquela chuva, como é que eu pequenininha, vou conseguir influenciar mais do que essa força? É querer lutar contra os deuses. Tá entendendo? Eu, como indivíduo, ser humano, limitada, porque o ser humano é limitado, querendo lutar com seres que são infinitamente mais evoluídos que eu e que regem leis que são infinitamente maiores do que as leis que regem essa pessoinha aqui. Porque para eu chegar a ser aquilo, eu vou ter que passar por um processo onde eu vou deixar de ser um indivíduo. Então, aprender a fazer bruxaria no sentido de aprender a conquistar as coisas que eu desejo é o que a gente chama de baixa bruxaria, né? Baixa magia. É uma magia pequenininha. Eu posso até ter um retorno, mas será que aquilo ali que eu tô pedindo e que eu vou de repente conseguir vai me auxiliar a crescer dentro desse processo evolutivo? Talvez não. Talvez aquilo me atrase. Talvez uma coisa que eu desejo e que eu vou trabalhar magicamente para conseguir vai ser uma coisa que vai atrasar o meu desenvolvimento espiritual. Mas e aí, tá errado a gente querer coisas e a gente trabalhar magicamente para realizar essas coisas? Não, errado não tá. Errado não tá, é o começo do processo. Mas a gente tem que entender que precisa dar os outros passos, porque senão a gente não evolui. A gente vai ficar ali pequenininha, sofrendo e vivendo um universo de causa e efeito, né? Enquanto que, se a gente dá continuidade a esse processo, que leva a gente desse início, aonde eu sou o indivíduo com capacidade de realização, para chegar ao final desse processo, que é a realização e a compreensão de tudo, aí sim você está no caminho de ser aquela bruxona. Aí sim você vai estar virando a filha de Hecate, honrando essa senhora que eu particularmente não conheço, não faz parte do meu hall de amizades, mas respeito. Então, ao invés de buscar caminhos e guias que vão me dizer como é que eu faço para conquistar o amor daquela pessoinha especial, como é que eu faço para conquistar a fartura e a prosperidade financeira que eu tanto desejo, vamos buscar guias espirituais que vão nos dizer como curar em nós as coisas que atraíram aquela situação. Pessoas e guias que nos digam o que é importante
a gente aprender com essa situação que a gente está vivendo. Por que a gente atraiu isso? E como é que eu curo isso? Porque aí sim a gente vai estar dando um passo dentro do nosso processo iniciático. Aí sim a gente vai estar fazendo as pazes com os deuses e aprendendo a segui-los. Porque não adianta lutar contra as forças da natureza. Não adianta. Não adianta querer lutar contra os deuses. A gente só tem um caminho. É a evolução espiritual. Ou a gente para, porque também não existe involução, né? A gente para e fica ali estagnado, ou a gente progride. E a gente vai tomar na cabeça enquanto a gente não aceitar a força dos deuses. Aprender a ouvir aqueles que realmente servem aos deuses, que realmente servem ao propósito divino. Aprender a ter paciência e a pegar os percursos mais longos, a olhar para dentro, assumir responsabilidades. É difícil, é duro, mas é muito gratificante. E aí sim, ó, bruxona você, bruxão.